Na verdade, assim, já vem de algumas semanas, Deus tem colocado no meu coração falar muito para a família, porque nós vivemos um tempo tão especial, mas ao mesmo tempo tão difícil para as famílias. Um tempo em que tudo tem bombardeado as famílias, a cultura geral, a sociedade, o diabo, né? Há uma conspiração contra a família, né? E eu já falei sobre isso aqui, né, de uma forma muito mais específica sobre essa conspiração. Ela é real, ela existe. E nós precisamos não apenas entender isso, nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Nós precisamos ter uma atitude muito clara de entendimento, mas ao mesmo tempo de trabalho nas nossas próprias famílias para protegê-las. Mas não apenas para protegê-las, para melhorá-las, para edificá-las, para que se tornem também exemplo. Eu entendo que cada vez mais as pessoas vão precisar de um referencial. As pessoas vão precisar olhar em volta. E elas buscam, e elas olham, elas procuram um referencial. Às vezes, né, não é uma coisa tão... dependendo da atitude da pessoa, né, não é uma coisa tão saudável, mas tanto é que as pessoas procuram um padrão. Eu me lembro quando criança, né, eu ouvia muitas vezes os pais dizendo assim, fulano, olha só seu primo, né? Seu primo estuda, gosta de estudar, vai para a escola, né? Está fazendo faculdade, né? A pessoa sempre buscando um padrão, né, para as novas gerações, para os filhos. E é uma realidade também na família, né? Existem inclusive assim, crianças e adolescentes às vezes que quando elas vivem num núcleo familiar problemático, desajustado, e elas encontram às vezes através de amizade com outras crianças um núcleo diferente, saudável de família, muitas vezes eles ficam inclusive querendo mudar de família, né? Eu já encontrei muito isso, né, de pessoas dizendo assim, eu queria que você fosse meu pai, falando com outros, né? Eu queria que você fosse minha mãe. Quem me dera meus pais fossem como vocês. Por quê? Porque se busca um padrão, se busca um modelo, né? E eu entendo que cada vez mais a família cristã, as pessoas que temem a Deus, vão se tornar esse padrão, né? É inevitável. Se nós vivemos uma vida que agrada a Deus, isso vem de forma natural. E nessa ocasião, dessa celebração de 10 anos, né, do Leandro mais da Gi, eu gostaria de falar sobre a tríplice aliança de amor. Quando nós olhamos para a aliança, nós precisamos entender aquilo que faz com que uma aliança ela permaneça. Existem alguns princípios que eu vou colocar que eles não se aplicam apenas para marido e mulher, mas para toda a aliança que é feita nessa condição humana, né? Seja pai e mãe, com os filhos, né? Dos filhos para com os pais, seja de amizade, né? Esses padrões dessa tríplice aliança de amor são aplicados em toda a nossa vida. A aliança é uma coisa assim, tão preciosa, essa questão da história de amor, como eu comecei a dizer, né? Não sei se você já percebeu assim, os filmes, os livros que mais vendem são as histórias de amor. Ou, ainda que às vezes não necessariamente seja a história de amor, o livro, existe uma história de amor dentro daquele conjunto, né, de histórias que se cruzam, né, seja num filme, seja um best-seller, seja um campeão de bilheterias. Nós sempre vamos ter histórias de amor, de pessoas que fazem aliança uma com a outra, pessoas que realmente descobrem, né, e fazem da sua vida uma vida de aliança, uma vida que é unida. Eles descobrem segredos às vezes, né? Mas deixando essa questão secular,
no meio evangélico, existe muita, às vezes, fantasia e ilusão a respeito disso. Porque, apesar dos livros e dos filmes, né, pintarem o romance e a coisa bonita, e todos nós buscarmos aquela famosa frase, felizes para sempre, na prática não é bem isso que acontece. A quantidade de divórcio hoje, né, é muito grande. Não apenas fora de um contexto cristão, mas de pessoas que às vezes não têm fé, e pessoas que têm fé, praticamente a mesma coisa. Por que há tanto divórcio? Porque as pessoas quebram a aliança. De alguma forma, as pessoas não vivem mais essa tríplice aliança de amor. E por isso, nós vemos cada vez mais separações, ou às vezes casamentos de fachada, né, onde tem só o nome, mas a coisa lá dentro não tem nada de aliança, é cada um para si, né? E é terrível isso. Deus nos chamou para sermos também pessoas de aliança. E o texto que eu quero usar como base para a nossa fala de hoje está em Eclesiastes, no capítulo 4, versos de 9 a 12. E esse texto, ele é um texto clássico, inclusive, para casamentos, né? Eu já celebrei vários casamentos, né? E é um texto que eu já usei em várias dessas ministrações, especificamente para casamentos, porque justamente fala sobre a união entre duas pessoas, né? Então, Eclesiastes 4, nos versos de 9 a 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós vemos aqui que Salomão começa a falar da união de duas pessoas, e ele fala dois, mas no finalzinho ele fala assim, o cordão de 3 dobras. Ué, mas se ele está falando de 2, ele não deveria falar o cordão de 2 dobras? Ele está dizendo então que existe uma terceira dobra. Quase que eu falei igual o mineirinho lá da roça, né? 2 droba. Isso é o Nardim que vocês não conhecem ainda, né? Que fica me perseguindo. 3 dobras fazem a tríplice aliança de amor. A aliança que persevera, a aliança que é estável, a aliança que sobrevive, é a tríplice. Nós precisamos entender que precisamos e é indispensável entendermos que a nossa aliança deve ser de 3 dobras. Tá bom, pastor, entendi, mas o que significa isso? O que significa isso? A primeira coisa que nós precisamos considerar é que essa aliança, ela tem a sua origem em Deus. Às vezes nós pensamos, né, que a coisa começa com a gente, né? A gente vê a gatinha, se interessa pela gatinha, né? E aí a coisa começa a se desenrolar, a gente se aproxima, né? E tal, e a coisa vai acontecendo, né? E aí, no final das contas, a gente se casa. E aí a gente pensa que é apenas uma questão de iniciativa nossa, algo que aconteceu a partir da gente, não é? Em muitos momentos, sim, pode ser que seja, não é? Que tenha acontecido dessa maneira.
Mas se nós não trouxermos Deus para essa aliança, ficará incompleto. Porque a verdadeira aliança, ela tem a sua origem em Deus. Porque Deus não apenas ao criar a humanidade, mas ao enviar Jesus para salvar essa humanidade que quebrou as alianças, Ele está nos ensinando a aliança, a sermos pessoas de compromisso um com o outro, que respeitam essa aliança. A aliança nasce no coração de Deus, ela provém de Deus, ela tem a sua origem em Deus. E João fala sobre isso na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 19, ele diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, até mesmo o amor que nós temos por Deus, ele não brotou do nada, ele não brotou simplesmente de uma decisão ou de um sentimento do nosso coração, mas porque nós fomos alcançados em primeiro lugar pelo amor de Deus. É quando o amor de Deus alcança o nosso coração que nós nos tornamos pessoas capazes de amar. Só quando esse amor alcança o nosso coração é que nós retribuímos amor a Deus. Porque o amor de Deus cura os nossos corações. É o amor de Deus que cura as nossas emoções. É o amor de Deus que cura a nossa vida. É o amor de Deus que cura a nossa alma. Se não fosse o amor de Deus na minha vida, eu não seria capaz de amar a minha esposa como amo. Se não fosse o amor de Deus que me alcançou, eu não seria capaz de amá-lo como ele merece ser amado. É o amor de Deus que nos alcança, que nos torna capazes. E é muito importante, queridos, nós entendermos isso. Se você não tem ideia do que é o amor de Deus, se você não tem referência do que é o amor de Deus, você precisa conhecer este amor, você precisa se entregar a este amor, você precisa falar com Deus acerca deste amor, você precisa resolver isso dentro de você. E a questão do amor de Deus, de experimentar o amor de Deus, não tem a ver com você sentir o amor de Deus. E esse é um engano muito comum que as pessoas fazem. Elas acham que elas deveriam sentir o amor de Deus, né? Só que muitas vezes o nosso coração apanhou tanto, foi tão ferido, que nós nos tornamos insensíveis. Há mulheres, por exemplo, eu falo principalmente das mulheres, mas há homens também, mas principalmente das mulheres, que às vezes foram tão feridas no passado, que elas não acreditam quando o cônjuge diz para ela assim, eu te amo, ela não acredita. Não acredita. Agora, o fato dela não sentir esse amor, não significa que não existe esse amor. Significa que ela não percebe esse amor. E muitas vezes isso também acontece com relação a Deus. Nós somos feridos, machucados, e ao tentarmos nos relacionar com Deus, ficamos perdidos quando as pessoas se derramam, se quebrantam, né, e exaltam o amor de Deus, e falam do amor de Deus, com uma boca tão boa, né, de uma forma tão gostosa, e você fica naquela coisa assim, mas eu não sinto isso, o meu coração não sente essa coisa, eu não me derreto dessa maneira, né, eu queria tanto sentir o amor de Deus. Se você for honesto consigo mesmo, e eu aconselho que você seja, procure lá dentro do seu coração, que você vai perceber o seguinte, que você não sente o amor de Deus, porque em primeiro lugar, você não crê nesse amor. E olha, queridos, essa questão da fé é tão importante, porque nós também confundimos a fé. Nós achamos que crer é aquele velho clichê que nós usávamos. Não, eu acredito em Deus, eu acredito. Mas nós não agimos como se acreditássemos. Se eu não crer no amor de Deus, eu jamais sentirei o amor de Deus. Crer no amor de Deus
é essencial para experimentá-lo, para vivê-lo, para recebê-lo. Porque o amor de Deus é um fato. Ele já foi provado e ele já foi demonstrado. Eu preciso crer. Você precisa crer no amor de Deus pela sua vida. Porque esse é um problema sério, né? Às vezes as pessoas dizem, não, Deus ama o outro, Deus não me ama. Eu sei que Deus ama, mas não a mim. Ele ama o outro. Porque olha só a vida do outro lá, como é que está. Olha só o outro, o que ele recebe, olha como é que é. E aí eu estou aqui, ó. Só que as pessoas se esquecem que em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, está escrito o seguinte: nisto provou Deus o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A morte de Jesus na cruz é a prova do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Na perspectiva de Deus, você não precisaria ouvir Ele dizendo para você assim: eu te amo, meu filho, eu te pego no colo. Porque Ele já fez isso. Quando Jesus subiu na cruz, ou foi colocado na cruz, quando Ele se entregou para ir para a cruz, foi a mensagem mais poderosa de amor que alguém poderia dar a você. Ele voluntariamente se entregou lá na cruz, abriu os braços. E ali, naquele lugar de maldição, naquele lugar de morte, naquele lugar de sofrimento, Ele olhou para você, Ele pensou em você, você estava incluído ali naquele momento. A Escritura nos revela que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si o nosso pecado. Isso significa que mesmo você ferindo o coração dele com uma atitude pecaminosa contra Deus, mesmo assim Ele pensou em você, Ele amou você e Ele se entregou por você. Ao abrir os braços na cruz, Ele estava provando o quanto Deus te ama. Ele te ama ao ponto de dar o que no céu havia de melhor. Quando você ama alguém e pensa em dar um presente para essa pessoa, você dá qualquer coisa? Você dá o melhor que você pode, não é? Pois Deus olhou para você e amou você dessa maneira e deu o que Ele tinha de melhor, o seu próprio filho, para que Ele pudesse fazer uma aliança com você. E é ao crer nessa verdade, ao crer que essa atitude de Jesus ali é o amor de Deus sendo demonstrado por você. Foi ali que Deus disse: eu te amo tanto assim, eu te amo desse tanto, eu te amo e sou capaz de fazer isso por você. É a prova, é a prova última do amor de Deus por você. Última no sentido de que é a última a ser demonstrada, última no sentido de maior. Nada depois dela pode se comparar. Essa é a demonstração de amor de Deus por você. E quando você crê nisso, aí sim você passa a perceber o amor de Deus. Aí sim você passa a perceber o amor de Deus. Uma canção que eu gosto muito, que ela
pessoa que compôs essa canção, ela estava no momento de receber, de entender isso. Assim, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus ama você. E porque Ele ama você, Ele te fez capaz de amar. É esse amor que nos faz capazes de amar. Ele nos ensina o padrão de amor. Ele nos leva a esse padrão de amor. Quando nós olhamos para o que Jesus fez, e Ele fez isso para se aliançar, Ele fez isso para ter aliança, Ele fez isso para provocar o relacionamento, Ele fez isso para começar o relacionamento. É mais ou menos como dizer para você, olha o quanto eu te amo. Olha como eu te amo. Olha como eu quero estar com você. Olha como você é importante para mim. Ah, queridos, é tão maravilhoso isso. É tão poderoso isso. É tão transformador isso. Você saber que, como a Escritura diz, que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que cria, do filho do seu ventre, Deus disse, eu jamais me esquecerei de ti. É esse Deus que nos ama assim, que não se esquece de nós, que nos tem sempre à sua vista, que fala sempre ao nosso coração, que está sempre disposto a nos levantar, nos restaurar. É esse amor eterno, glorioso, poderoso de Deus, que a despeito de como fomos criados, se recebemos amor ou não, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. E esse amor, quando nos alcança, inicia esse processo de cura nas nossas vidas, de sermos amados e cheios de amor. Aleluia, bendito é o seu nome. Mas não apenas isso, a aliança ela não tem apenas origem em Deus, mas ela também é sustentada por Deus. É Deus quem sustenta uma aliança de amor, queridos, que é feita nele, que descobre, né? Que é Ele o início, a origem desse amor. Em 1 João também, o apóstolo dizendo, lá no capítulo 5, no verso 1, ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. O que ele está querendo dizer então? Que, primeiro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo. Ou seja, se eu creio em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu por mim na cruz, eu nasci de Deus. Essa fé, ela provoca em mim uma mudança. E se eu nasci de Deus, eu amo aquele que me gerou, que é Deus. Mas também amo aquele que foi gerado por Deus, ou seja, o meu irmão, que creu como eu criei, foi gerado como eu fui gerado, pela fé, na graça de Deus, nasceu de Deus, então eu também amo essa pessoa, porque nasceu de Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, que o fato de sermos nascidos de Deus nos faz capazes de amar, mas também nos une àqueles que também são nascidos de Deus. Eu amo aquele que de Deus foi gerado. Isso nos fala de algo tão poderoso, queridos, que extravasa o âmbito do casamento. Eu amo a minha esposa, porque ela nasceu de Deus, porque ela é filha de Deus em primeiro lugar. Mas também amo os meus irmãos, porque eles também nasceram de Deus. Nasceram do mesmo Pai. Tem vida de Deus neles, e o Espírito que está em mim testifica com o Espírito que está neles de que nós somos filhos de Deus, e que somos gerados de Deus, e que podemos viver esse amor, que podemos amar esse amor, que podemos caminhar nesse amor, que podemos ser unidos e aliançados uns com os outros, para viver esse amor. E isso, queridos, é poderoso demais. Mas aí nós precisamos entender o seguinte, que quando no casamento nós começamos a ter dificuldades e problemas, porque somos diferentes, essa verdade ela tem que estar à nossa frente, ela tem que nos iluminar o entendimento.
Porque às vezes o amor de homem e mulher, ele é ameaçado por várias coisas, né? Por temperamento, por falhas de caráter, por dificuldade de comunicação. São questões que vão minando a relação. E dentro desse universo, né, existem tantas outras coisas que vão, combatendo contra, a nossa relação. E muitas vezes, queridos, em meio a uma crise, nós podemos perceber que aquele amor homem e mulher, ele foi abalado. Já não é mais a mesma coisa. E aí, queridos, se nós não tivermos o entendimento de que aquele que é nascido de Deus, ama a Deus, mas também ama o que nasceu de Deus, então esse amor, ele passa a ocupar no seu coração uma importância ainda maior, porque você passa a amar o seu cônjuge, não apenas com amor eros, ou amor homem-mulher, mas com amor ágape, amor de Deus. Então você ama o que essa pessoa é em Deus, e porque você ama o que essa pessoa é em Deus, essa aliança que você tem com ela se torna inquebrável. Você percebe o quanto isso é importante? É tão importante nós entendermos, queridos, que o amor que devemos ter uns pelos outros, ele é o cumprimento do mandamento de Jesus, do mandamento de Deus para nós. A Escritura fala que o resumo da lei dos profetas é: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento. Mas o mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso significa que quando eu amo aquele que de Deus é nascido, eu estou cumprindo esse mandamento. E ao cumprir este mandamento, queridos, eu estou cumprindo a palavra de Deus. E ao cumprir a palavra de Deus, eu estou resistindo à ideia do mundo. Eu estou resistindo à mentira do mundo. Porque o que as pessoas falam por aí é muito claro. Se você abrir a sua boca numa roda de amigos não cristãos e dizer assim: rapaz, tá difícil a vida de casado. Se você falar, não precisa falar nem muito mais do que isso, apenas isso. Pode ter certeza que ali você já vai começar a receber os conselhos. Vai ser cada uma. Nós encontramos isso em todo lugar. Segue o seu coração. Você foi criado para ser feliz. Você casou para ser feliz. Se você não é feliz com essa pessoa, então procura alguém que te faça feliz. Como se uma pessoa tivesse o poder de fazer o outro feliz, né? Já é engano logo de início. E assim por diante, queridos. Não se engane. É isso que o mundo nos oferece. Agora, se você disser isso entre irmãos que te amam com este amor, o que você vai ouvir? O que você vai receber? Bom, se for perto de mim, você pode ter certeza. Você vai receber encorajamento. Você vai receber amor. Conselho. Vou te ouvir, vou te emprestar o ouvido, o ombro, né? Talvez até o colo. Para poder dizer para você o quanto é importante a aliança em Deus. A não negligenciar a sua aliança. A olhar para você mesmo e saber o que precisa ser transformado. Mas veja bem, antes de ir para o terceiro e último ponto, eu só preciso dizer o seguinte, que essa aliança ela é sustentada em Deus, porque toda vez que eu vou para Deus,
Toda vez que eu vou para Deus, Deus me redirecionará para a aliança que eu fiz. Meu irmão, pode ter certeza disso. Se honestamente eu for orar e apresentar a Deus a minha queixa sobre a minha esposa, pode ter certeza que Ele vai ouvir a oração e vai falar com você. E é possível que o que Ele fale com você, você não queira ouvir. Porque Deus é Deus de aliança, e Ele vai trabalhar não apenas na vida do seu cônjuge, mas também na sua, muito mais na sua. E quanto mais eu for de Deus, quanto mais eu tiver aliança com Deus, mais eu terei com minha esposa. Quanto mais perto de Deus, quanto mais quebrantado diante de Deus, quanto mais orando eu estou, mais a minha relação com a minha esposa é trabalhada. Quanto mais distante de Deus, pior fica. Porque é a aliança com Deus que sustenta a minha aliança com a minha esposa. É o amor de Deus e o amor em Deus que me leva a amar a minha esposa. Que me leva a respeitar a aliança que eu fiz com ela. Que me leva a viver aquilo que eu prometi. Mas a terceira dobra dessa aliança, né, num certo sentido, porque as três dobras são eu, meu cônjuge e Deus, mas no sentido do entendimento, né, é que ela tem origem em Deus, que ela é sustentada por Deus, mas ela é desfrutada por nós. Ela tem origem em Deus, ela é sustentada por Deus, mas ela é desfrutada por nós. A vida em aliança, queridos, é tão maravilhosa. Aqueles que vivem aliançados, vivem uma vida acima do que aqueles que não vivem em aliança. Pode ter certeza disso. E o texto que nós usamos de Eclesiastes, onde Salomão fala sobre essas coisas, nos dá a entender isso. Por exemplo, no primeiro verso que nós lemos, diz o seguinte, que é melhor serem dois do que um, por quê? Porque tem uma melhor paga do seu trabalho. Ao termos aliança um com o outro, nós nos tornamos mais estáveis financeiramente. Há uns 4 anos atrás, eu estava lendo uma reportagem na revista Veja, e o principal artigo que havia nessa revista era exatamente esse, dizendo que os casais casados, os casais, têm uma melhor vida financeira do que os solteiros. Tem uma vida mais estável do que aqueles que vivem sozinhos. É uma comprovação dessa verdade. Tem melhor paga do seu trabalho. Aqueles que trabalham coordenadamente, que são juntos, eles têm uma melhor paga do seu trabalho. E aí, queridos, é muito importante nós entendermos o seguinte, que quando a gente se casa, não existe mais esse negócio do meu dinheiro, o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Existem casais que se casam e continuam vivendo como se fossem solteiros. O outro não sabe nada do que se passa aqui, e eu não sei nada do que se passa lá. A gente rateia aqui as despesas, não, eu pago isso, você paga aquilo, e o resto eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser. Só que isso não é aliança. Isso não é aliança. Isso aí é dividir, como qualquer um divide uma casa, é viver junto. Isso é viver junto. Então você faz de acordo com a condição de simplesmente pagar as contas, e that's it. Mas a aliança não, a aliança é tudo. A aliança, tudo que é meu é seu. E assim nós vamos vivendo em um outro nível, onde existe transparência. Aquilo que eu tenho, aquilo que o outro tem, aquilo que eu ganho, aquilo que o outro ganha. Nós juntamos e daquilo nós fazemos algo melhor. Temos melhor paga do nosso trabalho. Você pode ter certeza que os casais, você olha para eles e eles alcançam as coisas. Está relacionado com essa unidade, com essa aliança, porque tem melhor paga do seu trabalho. Mas a Escritura também diz que aqueles que
vivem nessa aliança, eles podem desfrutar do apoio nos momentos de fraqueza. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Queridos, é tão maravilhoso quando nós encontramos no cônjuge alguém que nos ajuda nos momentos que nós falhamos, nos momentos que nós erramos. Eu sei que a tendência natural que a gente tem é, no momento da falha e do erro, a gente... Mas a Escritura diz que esse momento, quando um cai, o outro levanta o seu companheiro. Eu entendo que em alguns casamentos, né, é assim, quando um cai, o outro ajuda a derrubar. Não é? É como se a pessoa caísse, você viesse atrás e pá! Deixa eu ajudar a cair. Vai cair direito. Por quê? Às vezes com as palavras que falamos, com a maneira que abordamos. Não é? A pessoa, ela já não é, já fez algo que não deu certo, o outro vê, mas eu falei com você, ó, não faz assim, faz desse jeito, mas você não me ouviu, agora está aí, agora aguenta, aí cabeção. Às vezes, aí você fala assim, pois eu não falo nada, mas às vezes não falar nada também é a mesma coisa, ou às vezes até pior, dependendo da pessoa é ainda pior, não é? A indiferença. Você não conversar, não dizer, olha, eu sei que foi difícil e tudo mais, mas vamos lá, você vai conseguir, nós estamos juntos, né? É aqui mesmo, ó, chora aqui, né? É, como aquela música dizia, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Não é? Se tiver que chorar, chora. Não é? Mas eu estou aqui, eu estou presente, eu sou real, eu estou aqui com você. Nós vamos caminhar juntos. Eu vou ser suporte para você, você vai ser suporte para mim. E nós vamos caminhar, queridos, isso é maravilhoso. E eu sei disso, que se eu cair, eu sei que se alguma coisa acontecer de errado, e eu chegar para minha esposa, ela vai me acolher. Porque nós procuramos ser isso um para o outro, estar presente um para o outro, né? De ajudar um ao outro. Quantas vezes eu ouvi palavras dela que me edificaram? Hoje mesmo eu estava falando isso com ela. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Né? Nos momentos certos de chegar e falar assim, não, né? Vai dar tudo certo, vamos lá. E é tão bom isso, queridos, é tão bom saber disso. É tão bom ter a cabeça tranquila com relação a isso. Mas, aqueles que têm aliança também têm o suprimento das necessidades físicas e emocionais. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. É lógico que aqui não está falando apenas dessa coisa de aquecer um ao outro, né? Naquela época, sim, porque não tinha heating, né? Era mais difícil, não é? Mas o que ele está falando? Desse suprimento, querido, de carência, suprimento físico, não é? De afeto. É tão terrível, querido, quando você vê pessoas que não têm, não é, afeto um pelo outro, sabe? Que não abraça, que não acolhe, que não toca um no outro. Às vezes são casados, mas que não tem essa liberdade, não tem essa condição de suprir o outro, né, dessa carência. Isso é bíblico, queridos. Abraçar, beijar, confortar, pegar no colo, não é? Fazer carinho, fazer cosquinha, não é? Também é. Há controvérsias, mas tudo bem, né? Porque todos nós, queridos, temos carências, todos nós precisamos de atenção, precisamos de afago. Ô gente, coisa boa, sabe? É quando você chega em casa, arrebentado, cansado, às vezes com frio, né? E aí você recebe um abraço caloroso, um abraço quente, né? Ou não é bom? Sabe? Aquela coisa assim gostosa, né? E como a gente precisa disso, né? Nossa tendência, às vezes, quando passa um dia inteiro sem ver o outro, já é assim, e aconteceu isso, aquilo outro, e precisa disso, precisa daquilo, e já, né? Às vezes o cara nem abriu a porta, gente, preciso de leite, volta para trás aí, meu filho, tem pão para comprar, tem que fazer a compra, vai no supermercado agora. O cara nem entrou, e vai, né? E ainda bem que aqui não acaba o gás. Senão o coitado tirando o botijão nas costas. Ainda bem que tem o disque gás agora, né? Que você liga e o cara traz o botijão lá no Brasil, né? Mas
Queridos, como é importante, sabe, a gente olhar para o outro, a gente enxergar o outro. A gente não sabe o que foi, né? E a gente, quando convive, você passa a perceber. Minha esposa, né, ela é terrível, porque quando eu chego, né, às vezes assim, no meio de todo mundo, né, porque meu carro tem 7 lugares, né? Nós temos uma família vivendo conosco hoje, que é o Roberto e Vanessa, que são uma bênção na nossa vida também, a Carol, né? Então, às vezes, quando a gente vai de Londres para casa, né, vai todo mundo, 7 lugares, né, completos, né? Gente, é uma festa, né? É uma bagunça aquele negócio, né? Aí, de repente, ela vira para mim e fala assim: o que você tem? Eu falo, tudo bem, nada não. Fala a verdade. O que aconteceu? Tá tudo bem mesmo? Como é que foi lá no trabalho? Ela começa a futucar, né? Né? Por quê? Porque lá, ela, pelo olhar, pela maneira de ser, né, ela entende que existe algo. Né? Como isso é importante, queridos? O cuidado um com o outro, né, de olhar, de ser afetuoso, né? E se a pessoa às vezes não quiser falar, dá um abraço, dá um beijo, respeita, ora, né? E deixa Deus realizar a obra através de você. É tão maravilhoso que sermos supridos, né? Eu, graças a Deus, sou suprido, né, dessa carência, né? E em último lugar, aquele que vive em aliança recebe apoio para lutar. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Os dois lhe resistirão. Os dois lhe resistirão. Todos nós passamos por lutas, queridos. E às vezes a luta que passamos, ela é pessoal. Às vezes não necessariamente ela tem a ver com o nosso cônjuge, por exemplo. Às vezes é uma luta no trabalho. Quando no meu trabalho eu estou passando por problemas, né? E aí a sensibilidade do outro, né? De repente depois, é o seu trabalho, você se vira, né? Ó, resolve o pepino para lá. Né? Mas como é bom você poder ouvir, você receber, você acolher, falar assim, não, e você às vezes também até dar a sua opinião. Olha, eu acho que você deve fazer assim, deve fazer desse jeito. Olha, é assim, eu creio dessa forma, né? Se você não tiver uma palavra para dar, então ora pelo menos, fala, Deus ajuda, né? Ajuda, Senhor, restaura, renova, dá solução. Eu não sei o que fazer, ele também não, ou ela também não, mas o Senhor sabe, então fala, Senhor, move, faz a coisa acontecer, não é? É tão bom quando a gente tem essa condição, né, de ter o outro orando conosco, caminhando conosco, né? E saber que nós não estamos sozinhos para lutar. Eu lembro quando eu era criança, nós mudamos de cidade e consequentemente de escola, né? E me dava muito bem porque o meu irmão, ele sempre fazia amizade com os caras mala da escola, né? E aí, meu querido, né, ele estava lá para me proteger, né? Eu sabia que se qualquer coisa acontecesse, ele estava lá. Ele era maior do que eu, mais forte do que eu, né? Então eu confiava naquilo. Era tão bom saber que ele estava lá. Né? E é assim que a gente precisa, né? Na nossa relação, né? No casamento, na aliança que temos, que seja de amizade, que seja como for, de que o outro está ali, né? Que ele vai nos ajudar, que ele vai ser alguém que vai se levantar para lutar com você a seu favor. Que benefício, queridos, termos aliança. Nós podemos desfrutar dessas coisas. E nós podemos fazer com que o nosso cônjuge desfrute dessas coisas. Eu preciso olhar para essas coisas e dizer assim, eu quero ser isso para o meu parceiro, eu quero ser isso para o meu cônjuge, eu quero ser isso para o meu amigo, eu quero ser isso para minha amiga, eu quero ser isso para minha filha, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe. Eu quero ser alguém assim, eu quero ser alguém que dá esse apoio real. Né? Que de fato tem aliança, porque nasceu em Deus, porque é Deus quem sustenta, mas é você quem desfruta. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus dê a você um coração disposto a preservar essa aliança, a celebrar essa aliança. Não deixa passar de liso não, né? Ore, né? Celebre, festeje, encoraje, não é? Mas faça com que essa aliança esteja sempre diante de vocês,
como algo valioso, como algo precioso da parte de Deus. Em nome de Jesus. A minha esperança é que você saia daqui hoje com um brilho nos olhos, doido para praticar, doido para encorajar, né? Doido para dar aquele abraço, né? Doido para falar, né, que ama, doido para, né? Amém? Que Deus abençoe você. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? A aliança, querido, que nasce em Deus, é sustentada por Deus e é desfrutada por nós, ela é inquebrável. Ela é inquebrável. É aquele texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Você pode fechar os seus olhos. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque nós somos fruto da aliança de amor do Senhor com a humanidade. Obrigado, Senhor. Deus, quando eu olho, Senhor, para a aliança que eu tenho com a minha esposa, Senhor, eu sou tão grato ao Senhor por ter me tirado, Deus, de lugares tão terríveis, de feridas tão terríveis, Senhor, me feito capaz de amar e me dado, Deus, a experiência de ser amado. Deus, eu sou tão grato ao Senhor por isso. Obrigado, Pai. Obrigado pela aliança que o Senhor tem me ensinado a ter e a viver. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aqui que têm ouvido essa mensagem hoje, que já no seu coração determinaram, ó Deus, que essa aliança é valiosa para eles também. E que se alguma coisa eles têm errado, Senhor, em não cultivar, que isso vai ser mudado a partir de hoje, que isso vai ser diferente a partir de hoje, que eles vão, ó Deus, respeitar, vão amar, ó Deus, vão fazer a parte deles, ó Deus, de se aliançar com o Senhor, de ir mais fundo na relação com o Senhor, ó Deus, e de permitir serem trabalhados pelo Senhor, ó Deus, para tornarem a aliança desfrutável uns com os outros. Oh Pai, o Senhor sabe como eu espero, como eu anseio ver aqui, Senhor, famílias saudáveis, famílias, oh Deus, cada vez mais enriquecidas pela graça, pela aliança, pelo caminhar contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelos braços abertos lá na cruz. Obrigado pela aliança feita em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos trazer para perto. Obrigado por nos ensinar a ser assim. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora abençoa cada família aqui, Senhor. Abençoa cada família aqui, Senhor. Edifica, restaura, renova, Pai, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, amém.